Estamos começando mais um Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional e da PUC. Hoje conversaremos sobre a profissão do atuário. E para isso conversaremos com Antônio Cordeiro Filho, que é atuário, mestre em administração de empresas e doutor em serviço social. É professor dos cursos de ciências atuariais da PUC e da FMU. É perito atuarial. Trabalhou em entidades financeiras de crédito imobiliário. E o Silvio Santana, que é atuário e contador, mestre em administração e doutor em serviço social. É professor do curso de ciências atuariais da PUC. Trabalhou em entidades financeiras e seguradoras. Eu agradeço a presença de vocês. É isso, professor. Disponha. E poderíamos começar com um caso, uma piada, a respeito da profissão. Pode ser aquela que nós comentamos? Por favor. Que diz que não existe, é muito difícil existir terrorista atuário. E tem aquela brincadeira que se faz, que diz que se você quiser viajar com um atuário, você vai ter sempre risco zero. Porque o atuário leva, às vezes, uma bomba falsa na mala, por brincadeira. Então você entra no avião e pergunta, tem algum atuário aí? Normalmente não tem atuário, porque atuário tem tão pouco, né? E o atuário ainda com uma bomba falsa na maleta é mais difícil ainda. Então o seu risco de viajar de avião seria zero. É uma brincadeira, uma coisa que se faz, porque realmente tem poucos atuários no Brasil, né? E o atuário trabalha com risco? O negócio do atuário é analisar risco, né? Ele nasce, a profissão, quando ele nasce, começa a aprender. Todo o processo, vamos dizer, atuarial é relativo a risco, né? Meu xará Silvio, tem algum caso? O atuário trabalha com muita estatística, né? A base do curso para se chegar às probabilidades é a estatística. E a maneira mais fácil de explicar a estatística é aquele corpo cuja cabeça está no forno e os pés estão no congelador. Na média está tudo bem. Temperatura perfeita. Temperatura perfeita, mas é uma... Mas a pessoa morre, né? Isso quer dizer que a média nem sempre leva à verdade. Reflete a verdade. Então, o que faz um cientista atuarial? Ou um atuário? É assim que se fala, o profissional é um atuário? É atuário. Tem gente que faz confusão, inclusive, com a palavra, né? Com a descrição do atuário, porque o atuário é uma coisa que foi criada lá nos velhos tempos da Roma antiga, que era aquele sujeito que escrevia as atas, tem alguma coisa a ver com o atuário. Mas hoje o atuário ele mexe em todas as áreas de risco. Quais são as áreas de risco? Tanto nas áreas financeiras, que hoje o atuário está sendo muito solicitado, nas áreas de saúde, né? Saúde suplementar, que são os planos de saúde, que você tem que analisar quais são os riscos, as morbidades existentes com relação aos planos. Tem na área também, vamos dizer, uma área que eu acho que é uma das que está mais crescendo muito, que hoje que é a área de previdência suplementar ou previdência complementar, e também na área de previdência social. E outras nuances que tem na área atuarial, que são, por exemplo, na área, vamos dizer, especificamente de resseguros, que já é uma coisa bem específica, né? E na própria área de seguros, que é, vamos dizer assim, o início, né, Silvio, os atuários mesmo começaram mexendo com seguros. Depois foi ampliando, tendo em vista isso que o Silvio falou, das leis das probabilidades. Nosso negócio é probabilidade, né? Uma pergunta, o atuário é um corretor de seguros com nível universitário? Pergunta que alunos fazem de vez em quando. Tem um grande segurador, porque o segurador é o que retém o risco e o corretor é o que distribui o seguro no mercado. Então tem um grande segurador hoje, há 40 anos ele era um corretor. E esse corretor é muito bem sucedido, mais ou menos ele ficava com 20% do prêmio que ele arrecadava, porque em média a seguradora devolve com o nome de sinistro 70% do que ela arrecada. 20% é o
fica com o corretor e 10% é a margem de lucro de uma seguradora. Isso é o que acontece em média. Então, esse corretor, há 40 anos atrás, ele percebeu que ele poderia ficar com o total, não apenas com os 20%. Ele resolveu se transformar em seguradora. E hoje, então ele primeiro comprou uma carta patente de uma seguradora e convenceu os seus clientes a fazerem que o seguro fosse feito com a seguradora dele, de casa. E poucos continuaram fazendo seguro fora, né? Porque ele era uma pessoa de confiança e hoje é a maior seguradora do Brasil, né? Começou assim, com ele convencendo os seus clientes a fazer seguro com ele, né? Então, o segurador pode ter origem no mercado como um corretor, né? Ele foi ambicioso, soube trabalhar. Então, mas não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. O corretor, ele dá assistência, ele é o intermediário entre a seguradora e o cliente, o segurado. Porque na hora que acontece um sinistro, o segurado procura o corretor, que está à mão, ele geralmente atende 24 horas, atende de fim de semana, ele tem sempre uma prontidão. E a seguradora, quando abre segunda-feira, o corretor já leva o assunto ligeiramente adiantado, mastigado, vamos dizer, já pronto para ser processado pela seguradora. Então, quando eu seguro um carro, né? Isso. Eu converso com o corretor que me vende seguro e me apresenta alternativas. Isso. Esses cálculos feitos não é feito pelo corretor, é feito por um atuário. Pela seguradora, que o atuário que está dentro da seguradora ou que presta serviços à seguradora. Sim. Toda a probabilidade de você segurar um carro é hoje uma coisa muito comum, mas tem muita estatística atrás de tudo isso. Né? Tem todo um processo. Da mesma forma, quando você compra um plano de saúde, tem muita estatística atrás disso. Quando você vai fazer uma previdência para aposentadoria futura, tem muita estatística atrás disso, para cálculo de rendas, etc, etc. Então, o processo... Eu só queria fazer um comentário com relação a isso que você perguntou para o Silvio, que é o seguinte. Há uns anos atrás, realmente existia um certo preconceito contra atuário trabalhar na área de corretagem, certo, Silvio? É verdade. Era mais ou menos assim, não era charmoso o atuário trabalhar numa corretora. Com o crescimento do mercado e vendo a necessidade de ter um técnico que respondesse de forma, vamos dizer, com mais fundamento, etc., as corretoras, principalmente as grandes corretoras, hoje, é um luxo, vamos dizer, é muito legal ter um atuário como profissional dentro da corretora. Isso dá mais credibilidade, inclusive, para a própria corretora. O que estuda uma pessoa para se tornar um cientista atuarial? Você já falaram em estatística. O que mais? Tecnologia da informação. Por quê? Vamos imaginar, eu poderia citar 50 ramos de seguros, mas vamos falar de automóvel. Há 20 anos, no Brasil, tínhamos 4 fábricas de automóveis, Volkswagen, Fiat, Ford e Chevrolet. Podia escolher, no máximo, 20 modelos aí. Então, hoje você tem 40 fábricas, 1000 e poucos modelos. Você pode pegar o carro mais simples. Só para um exemplo, um Ford Ka, de R$23 mil, pelado e básico, e ele com um motor diferente, com ar, direção, airbag, com todo, ele vai custar R$39 mil. Cada item desse, quando você preenche uma proposta, altera o custo do seguro. Há 20 anos atrás era um papel, né? Papel que o próprio corretor preenchia. Hoje, sem a tecnologia da informação, seria impossível fazer esse cálculo com a rapidez que ele é feito, porque entra em consideração o perfil, né? A idade, o sexo, se tem filho, a idade do filho,
Que bairro mora. Que bairro mora, o CEP vai dizer aquele bairro é perigoso. Então, o que mais? Tecnologia da informação e estatística. Você tem toda a área, toda essa parte técnica, ela tem uma ligação muito forte com a matemática financeira, Sei. que é o quê? O dinheiro no tempo. Como é que o dinheiro circula? Como é que o dinheiro se movimenta, né? Então, a matemática financeira, que é a forma, vamos dizer, conforme o dinheiro caminha, e as probabilidades, a hora que você junta essas duas, isso dá algum resultado, certo? E esse resultado é um fator que vai calcular o quê? O seguro do automóvel, o seguro-saúde, o plano de saúde, a previdência, etc, etc, etc. Então, você tem, vamos dizer, basicamente como elementos, probabilidade, matemática financeira e a própria matemática atuarial, que é, a matemática atuarial é vamos dizer, você coloca no liquidificador tudo isso e sai aqui toda a formulação da matemática atuarial que gera todos esses fatores que vão calcular. É da mesma forma que o engenheiro calcula um prédio, calcula a parte, vamos dizer, de cálculo para o prédio não cair, ele considera o quê? O tamanho do ferro, CSA 50, CSA 40, o traço do concreto, quanto que vai de pedra 1, pedra 2, pedra 3, de cimento, etc. Para o prédio o quê? Não cair. Claro. O atuário é exatamente um engenheiro de seguros, ou seja, ele estuda e tem todas as tabelas para que a entidade de seguro não quebre. Você já viu qual a seguradora que você viu quebrar nos últimos 20 anos no Brasil? Nenhuma. A entidade de previdência não quebre, a plano de saúde seja o mais saudável possível financeiramente. Ou seja, todo esse processo são processos que vêm do atuário. Então, o atuário é um engenheiro de seguros, só que resolveram chamar de atuário. Aliás, esse nome é complicado, né? Quer dizer, toda vez que eu apresento as profissões para os meus orientandos, eu já não preciso nem perguntar. O atuário é destacado como uma profissão desconhecida. Eu pergunto, o que você imagina que ele faz? Ele deve estar ligado ao teatro, ele atua. Não, né? Por que será que é tão desconhecido? Vamos juntar com outra questão. Nos Estados Unidos, você estava me falando e saiu na mídia, que é considerada uma das melhores profissões na atualidade, com maior chance de crescimento, desenvolvimento, com bons salários, boas condições de trabalho. Por que no Brasil ela é desconhecida? Eu explico. O nome atuário não diz o que faz o profissional. Por exemplo, a pessoa formada em estatística, o que faz o estatístico? A palavra já diz, né? O dentista. Então, o médico. Então, o engenheiro. Né? Exato. O arquiteto. Conforme as profissões, geralmente o contador contabiliza. Mas a palavra atuário é uma adaptação da palavra actuary, do primeiro atuário, que foi aquele Edmond Halley. Halley, aquele do cometa, foi considerado o primeiro atuário. Ele que batizou a profissão. E a palavra não diz exatamente o que faz o profissional. Então, o atuário é um profissional multidisciplinar, porque ele precisa entender do direito, da área financeira, da área de engenharia, porque tem os riscos de engenharia. Ele tem que entender de economia, porque o mercado de seguros só está aquecido, triplicou o faturamento nesses últimos anos, porque a moeda estabilizou. Em 94 para cá, houve a estabilização da moeda, houve 60 milhões de brasileiros que estavam abaixo da linha da pobreza, 2/3 emergiram, passaram a comprar carro, casa, né? Comprar eletrodoméstico. Então, em todos esses itens, o seguro está por trás, aquela garantia estendida. Aquilo é um seguro. O seguro, quem compra um carro zero, é obrigado a fazer o seguro, porque se ele vier a falecer, a prestação é quitada. Se ele vai alugar uma casa, tem que fazer o seguro, porque ninguém quer ser fiador hoje. Então tem o seguro fiança locatícia. Então o seguro teve um crescimento, um boom, e está faltando atuários, né? Nós temos, não chega a 1.000 atuários ativos no Brasil, e se tivesse 3.000, estariam todos trabalhando, com certeza.
Já há muito tempo que o mercado, a gente percebe nos cursos, principalmente nos cursos, vamos dizer, ligados diretamente mesmo à parte atuarial, você pergunta para o aluno, que semestre que você está? Estou no 7º, estou no 8º, estou no 5º, estou no 6º. Está trabalhando? Estou. Então, 100%, não é assim 90%, 100% dos alunos que escolhem o curso de atuária estão trabalhando. Isso é uma estatística nossa, aqui inclusive da PUC, do CGE, né, da parte de estágios, que a gente verifica isso. Provavelmente na USP podia-se dizer o mesmo, né? Sim, e eu outras acho faculdades. que tem outra faculdade, tem a Universidade, hoje tem na USP, tem na FMU, tem Unifesp. Na Unifesp, que começou recentemente. Em Santos, ou aqui? Santos eu não conheço. Sei. Não, Unifesp de Santos. Não é aqui de Osasco. É de Osasco, é. Mas o importante é isso, o mercado cresceu e a profissão também está crescendo. Eu acho importante isso. Talvez fosse urgente os atuários se reunirem para mudar de nome. Tem profissões que mudaram de nome. Por exemplo, o decorador não é mais decorador. Atualizou o nome. Exatamente. É um designer de interiores. Verdade. O engenheiro sanitário, que era os jovens falavam construir banheiro, que é isso, não é saneamento básico. Hoje juntaram o seu nome com engenharia ambiental e se tornou mais atrativo. Talvez a atuária tinha que fazer esse movimento, né, até para dizer mais claramente. Mas, Silvio, eu falo isso, eu tenho um livro de cálculo atuarial aplicado que eu falo exatamente isso. Quer dizer, tem um cantinho lá do livro que eu digo que o atuário é um engenheiro de seguros. E aí tento explicar, assim, em rápidas palavras, pinceladas, o que é. Porque é aquilo que o Silvio falou, realmente. A profissão é desconhecida porque ela não fala o que ela faz. O padeiro faz pão, né? O açougueiro mexe com carne, o dentista mexe com dente, quer dizer, e o atuário? Não sei. Então, isso é realmente interessante. O engenheiro de seguros, aí eu já chamo um pouco mais a atenção. Sim, é um nome moderno, que atrairia a atenção. Porque o aluno fala, ciência atuarial, eu não conheço e não quero conhecer. Sabe? Eu tenho isso até escrito nos meus trabalhos de mestrado e doutorado, publicado no livro, que eu falo, eu dou exemplo da ciência atuarial, da profissão desconhecida, que o aluno parece que é um palavrão, né? Eu, se fosse reitor de alguma universidade, eu tentaria fazer uma reunião, autorizar que o curso de ciências atuariais fosse, vamos dizer, divulgado como engenheiro de seguros e faça o curso de ciências atuariais, alguma coisa desse tipo, porque eu acho que aí vai dobrar o número de alunos. Né? Claro. Sim. Eu estava olhando o currículo de vocês e os dois são doutores em serviço social. É alguma coisa ligada à profissão, interesse particular? Como é que vocês Deixa eu complementar, eu e o Silvio vai falar a mesma coisa. É o seguinte, na área de serviço social, quando nós fomos fazer o doutorado, nós optamos por uma ênfase da área atuarial. Eu, por exemplo, tanto a minha tese de mestrado como a de doutorado é ligada à área de saúde. E saúde, o que é? Saúde é estatística, e saúde é a área, vamos dizer, de conhecimento que eu também tenho um certo domínio. Então, o pessoal de serviço social se interessou pelo tema. Então, a minha tese de defesa de doutorado é relativa à área de saúde, mas com ênfase na parte atuarial. O Silvio é mais ou menos parecido, né, Silvio? O tema envolve a dependência química, porque a dependência química altera o risco, né? Uma pessoa que bebe e vai dirigir, ele dirige de forma diferente. Ele tira, a bebida tira ali a censura, né? Então, a utilização de substâncias que alteram o humor, altera o risco, né, de um profissional, de uma família continuar, de um emprego, né? Então, o risco é inerente a viver. Viver envolve riscos. E então, o meu tema foi sobre o consumo de álcool e outras drogas em universidades. E qual a relação com a ciência atuarial?
Então, a relação está justamente ligada ao risco que Risco de vida. Risco de vida, de doença. Risco de né? acidente, etc. De acidente. Ele tem toda uma base estatística, o trabalho do Silvio também. Exatamente. Então, a estatística nos dá informações. Um profissional que trabalha numa entidade, numa área financeira, que ele é atuário, ele pode orientar o seu patrão, o seu capitalista, a não deixar que ele invista seu dinheiro em entidades ou empresas que virão a ter problemas. Porque existe um grande empresário que recentemente, há menos de 2 anos, ele era um dos mais ricos do mundo, mas se olhando em profundidade, ele viria a dar problemas, né? Hoje ele está lá, não está mais entre os 200 sequer. Então, realmente, se um atuário analisa o balanço dessa empresa, não deixaria o seu investidor colocar o seu capital, né? Então, você pode observar que houve um crescimento nos últimos 30 anos de shoppings, né? Em todo o Brasil. Quem possibilita o aporte financeiro para grandes empreendimentos são os investidores institucionais, são os fundos de pensão, né? Que juntam... Que tem grande... Que são o Banco do Brasil, por exemplo, Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem a Previ, Sim. que tem os seus atuários, tem sua... Então, esses... o Banco do Brasil, a Petros, que é da Petrobras, empresas que investem pesadamente, né? Eles que dão fôlego financeiro para criar, para que o Brasil seja esse celeiro de tantos shoppings, empreendimentos de grande porte, né? E com segurança, né? O nosso mercado financeiro é um mercado financeiro que não é tão flexível, né? Isso foi bom porque com a crise de 2008, nosso mercado financeiro não teve o impacto que poderia ter tido se tivesse, né, com bases frouxas, né? Então, o atuário é um profissional que ele precisa ser conservador, precisa trabalhar com o pé no chão, porque ele tem um nome a zelar, né? Então, o engenheiro de seguros, vamos começar, né? Um engenheiro de seguros. Quando ele cria planos, ele é um arquiteto. Um engenheiro arquiteto. É um arquiteto porque ele vai criar planos como um seguro diferenciado. Concretamente, onde ele pode trabalhar? Que tipo de instituição? Vou falar para você. Seguradoras, todas obrigatoriamente tem que ter um atuário para assinar balanço, né? Hoje o atuário. As operadoras de saúde, que hoje deve ser em torno de umas 1.400, 1.500, todas, sem exceção, precisam de um atuário. Ou na linha Mas de elas frente. têm? Se não tem, elas têm que contratar uma empresa que tenha, Tá. que presta serviço. As seguradoras ligadas à saúde, porque uma coisa é a seguradora geral, outra coisa é a seguradora ligada à saúde. Tem os planos de capitalização, são obrigatórios. Todos os planos de capitalização têm que ter um atuário para assinar os documentos relativos a isso. E na área financeira, bancos e em geral, quer dizer, o atuário ele tem realmente essa multidisciplinaridade, né? Ele tem todos esses ramos para trabalhar. E há outros ramos complementares. Eu diria até que hoje eu já conheci atuário que está trabalhando na área industrial, de grandes empresas, para fazer análises de acontecimentos dentro da empresa em termos de risco. Porque a gerência baseada em risco hoje não adianta você simplesmente conhecer a parte teórica, é importante que você saiba calcular. Uma gerência baseada em risco não é só palavras, precisa de números, entendeu? O profissional dessa área, no vestibular aparece como área de humanas, mas vocês falaram muito em matemática, em cálculo, né? O que ele tem de humanas? É porque ele trata com vida? A consequência eu acho que não é raro quando fizeram de humanas, não. Eu acho que, porque se você verificar a área que o atuário atua,
mesmo, que eu falei para você, previdência, o que que é? Seguridade, certo? Tanto previdência pública como a previdência privada, seguridade, né? Faz parte da Constituição de 88, você tem lá a seguridade. Você tem os seguros, o que que é? Os seguros está já ligado também à área de seguridade, quer dizer, você hoje tem até seguro. Vamos uma informação humana. A demografia. Demografia, muito bem lembrado. Há 50 anos atrás, o brasileiro vivia em média 48 anos. A expectativa de vida aumentou 28 anos. Então, o brasileiro hoje está vivendo, em média, 76 anos. Já não se morre mais de doenças que morriam, né, que morríamos no passado. Então, essas informações humanas, né, são, vamos dizer, o atuário que aufere, que vai medir, que vai quantificar, e essa quantificação possibilita o quê? Precificar. Né? A gente vai precificar. Por isso que um seguro de vida, um seguro saúde, para um jovem custa R$150 mensal, 18 anos. Para mim, vai custar 600. Por quê? Eu vou ao médico 3 vezes, 4 vezes por ano. O jovem não vai no médico, não precisa. Né? Agora, no seguro de automóvel acontece o inverso. Claro. Que o jovem vai custar R$4.000 o seguro para ele, né, daquele de 18 anos. O mesmo carro, o mesmo seguro para mim vai custar R$2.000. Por quê? Estatisticamente, o jovem, pela falta de experiência, pode se acidentar com mais facilidade. E uma pessoa como eu, que sou quase um senhor, é mais cuidadoso, é mais zeloso, né? Estatisticamente falando. Mas a gente sabe que tem as estatísticas, o lado humano da estatística é o seguinte: tem jovem cuidadoso e tem idoso maluco. Então, Mas a média... na média... Eu agradeço as contribuições de vocês e até o próximo Desafio Profissão.